Olá galera, meu nome é Eliane Gomes, eu sou produtora cultural e sigo com o nosso projeto Mulher, o berço da cultura, contemplado pelo edital da Secretaria Estadual de Cultura e Economia Criativa, Cultura na Rede 2. Nesse nosso segundo episódio, nós vamos falar alguns dados da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo do município de Rio Bonito, como algumas atividades e algumas ações conseguiram fazer com que as mulheres tivessem mais acesso aos editais, tivessem mais visibilidade e mais oportunidades para que elas continuassem seguindo, sim, com sua cultura e as suas atividades. Vamos comigo? Então, galera, antes de passar dados que eu consegui junto à Secretaria Municipal de Cultura e Turismo de Rio Bonito, eu vou contar uma historinha de como eu pude perceber que a Secretaria, Municipal de Cultura e Turismo, ou não sei exatamente o nome que é no seu município, mas geralmente são ligadas essas duas palavrinhas, elas realmente são importantes e fundamentais para auxiliar nós mulheres a termos mais acesso, aos editais, às oportunidades e como eles podem nos auxiliar sim a mantermos viva a nossa cultura e que consiga levar para todos os nossos amigos, a todos os visitantes, a todos os moradores dos nossos municípios. Nesse momento eu vou falar somente como Rio Bonito, ok? Mas você pode considerar o município onde você mora, tá? Como de repente algo que você possa acompanhar e ver se essas oportunidades também estão sendo geradas. Eu vou fazer, como o meu projeto é de Rio Bonito, eu vou fazer o case de Rio Bonito. Mas se você que está assistindo é do estado do Rio de Janeiro e quer saber, procure a sua Secretaria de Cultura e verifique se há essas mesmas oportunidades que foram geradas para de Rio Bonito. Então, inicialmente eu quero conversar com vocês que eu fui contemplada com o edital Retomada Cultural, que foi um dos editais que a Secretaria Estadual do Rio de Janeiro de Cultura e Economia Criativa proporcionou para a Lei Aldir Blanc. E como eu fui contemplada, eu tive todo o processo de edital, habilitação, a fase de orçamento, documentação, criação do projeto, fazer aprovação de arte, eu tive todo esse processo. E por eu ter tido esse acesso, eu achei que seria bem bacana que eu pudesse compartilhar. Então eu fui até a Secretaria Municipal, conversei com o secretário, o Janderson Muniz, e sugeri a ele que se eu pudesse auxiliar os fazedores de cultura do município de Rio Bonito a ter mais acesso aos editais, eu estaria disponível. Nesse mesmo momento, ele me fez um convite para que a gente pudesse fazer junto com uma outra fazedora de cultura, a Ana Paula, que também foi contemplada com Cultura na Rede, só que o 1, fizéssemos a leitura do edital de Cultura na Rede 2. Quando nós fizemos essa leitura, foi bem bacana, pois nós pudemos conhecer muito mais fazedoras de cultura de Rio Bonito, pudemos nos apresentar, trocar experiências, poder nos conhecermos, tá? E depois desse edital que a gente fez a leitura em Rio Bonito, eu também fui convidada a fazer o mesmo processo para o município vizinho, que é Titanguá. Quando eu fui no Titanguá, eu tive outra visão com outros fazedores de cultura e eles fizeram outras dúvidas. E o que eu pude perceber nos dois municípios? Nem todos têm, às vezes, o acesso ao edital. Muitos, às vezes, não conseguem acompanhar na rede social todas as publicações que as secretarias de Estado, de município fazem. Mas por quê? Simplesmente porque às vezes têm uma vida corrida, elas não conseguem ter esse acesso às publicações, Elas têm outros afazeres e tudo bem, a gente sabe que realmente a rede social é a forma mais democrática de divulgação, eu não estaria negando isso, porém eu acredito que a leitura facilitou ao tirar dúvidas e até mesmo mostrar que nós e a Ana Paula, como fazedoras de cultura, como nós, pessoas normais, podemos sim fazer uso dos editais, podemos sim participar dos editais. E ao mesmo tempo eu também pude perceber que algumas fragilidades, como faz a habilitação, como se cria um projeto, muitas vezes não se tinha
Porque as outras secretarias, por não ter talvez esses editais como tivemos, né, da Lei Aldir Blanc, não gerava essas oportunidades tão acessíveis a todos os fazedores de cultura. E foi bem legal a experiência, porém foi um dos pontos primordiais que me fez criar esse projeto, porque eu percebi que nós mulheres, muitas vezes, não conseguimos, por nosso dia a dia, conseguir acompanhar todo esse processo do edital. E com a prefeitura atuando nessa leitura, numa leitura mais dinâmica, numa leitura mais fácil, como facilitou o acesso a nós mulheres a participar dos editais, a entender melhor os editais. Porque às vezes nós mulheres, para fazermos sozinha, de ter que baixar o edital, ler, entender, compreender, muitas vezes gerava uma demora, por às vezes até uma falta de vivência de edital. E isso às vezes fazia com que as outras atribuições do dia a dia criava ou simplesmente não conseguia dar tempo de finalizar o edital, fazendo assim às vezes não conseguir participar. E essa não participação de muitas mulheres pode gerar, sim, a não continuidade de uma cultura que às vezes é única dela. Cada cultura, cada fazedor de cultura tem algo que é único, tem uma visão única dele. Mesmo que as atividades possam ser parecidas, mas a visão do artista ela é única. A visão dela vai ser única. A vivência que ela tem, a criatividade dela, isso ninguém consegue duplicar, correto? Então agora, a partir dessa introdução, eu vou iniciar com alguns dados para que eu possa explicar para vocês e vocês possam visualizar em dados como essa aproximação da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo de Rio Bonito representou um acesso maior da mulher aos editais da Lei Aldir Blanc. Vamos lá? Seguindo então, vamos falar primeiro do primeiro edital da Lei Aldir Blanc, que foi realizado em 2020, tá? O primeiro edital teve a primeira divulgação dos habilitados para participar da Lei Aldir Blanc, realizada pelo município de Rio Bonito no dia 4 de dezembro de 2020, ok? Esse edital foi realizado pela outra gestão de secretaria. Tá? Essa antiga gestão, ela não tinha até mesmo um cadastro dos fazedores de cultura que muitos municípios começaram a realizar após a Lei Aldir Blanc. Nós devemos, sim, dar essa informação, porque muitas vezes não havia esse cadastro, até mesmo porque os editais, muitas vezes, eles não ocorriam, ou quando ocorriam, eles faziam um chamamento público muito pontual para a atividade que estava sendo contemplada. Então, eu acredito que esse foi um dos maiores benefícios da Lei Aldir Blanc para a cultura. Foi conseguir que a prefeitura criasse um cadastro único de todos os fazedores de cultura do município. Ok? Isso eu acho que foi o grande ganho, e principalmente para nós mulheres, porque nós mulheres tivemos, né, a oportunidade de ir até a secretaria, nos apresentar, nos cadastrar e nos apresentar à sociedade, ok? Então vamos lá. No primeiro edital, nós tivemos 65 pessoas habilitadas. Tá? Tivemos as categorias de capoeira, dança popular, arte urbana, fotografia, artesanato, música autoral, arte e cultura e curto e monólogo. Dentre esses 65 habilitados, apenas 20 eram mulheres. Ou seja, apenas 30% eram do público feminino. Eu acredito que esse número apresente para vocês como a mulher realmente, às vezes, ela não consegue acompanhar esses processos por diversas questões. Esse foi um dos pontos que a gente fez para criar o nosso projeto, onde a gente buscou todos esses dados junto à Secretaria Municipal, junto a publicações de diários oficiais, para que a gente pudesse explicar como a mulher é importante ser vista, apresentada, cadastrada e muitas vezes diferenciada em alguns processos, para que elas possam sim ter o seu acesso e a sua atividade cultural representada de todas as maneiras no seu município, ok? E aí eu vou contar para vocês que em 2021 nós tivemos um segundo chamamento da Lei Aldir Blanc, onde quem não foi contemplado pela primeira vez pôde tentar uma outra oportunidade. Em 2021, nós tivemos, a partir do dia 10 de julho, a Secretaria Municipal de Cultura e Turismo de Rio Bonito, já com o atual secretário Janderson Muniz. Ele iniciou a atividades semanais e no principal ponto
da praça, né, de Rio Bonito, que é a Praça Fonseca Portela, que é uma das praças principais. Quando a pandemia permitiu ter um retorno gradual, a primeira questão que ele fez, que eu achei que foi muito bacana e foi o que iniciou esse acesso das mulheres serem vistas, foi voltar principalmente à feira de artesanato. E com a feira de artesanato, ele também voltou uma feira chamada de antiguidades, a de agricultura, que na verdade não seria da Secretaria de Cultura, mas eles agregaram, né, com a Secretaria de Agricultura, e também a feira de adoção de pets. Ou seja, eles reuniram 4 atividades em uma feira chamada Feira da Integração, onde eles conseguiram apresentar diversas atividades que também são culturais, porque a gente sabe que a cultura é muito mais ampla do que apenas uma secretaria, mas foi muito bacana porque fez com que todos pudessem se reunir. Isso foi no dia 10 de julho de 2021, tá? Ele também introduziu o artesanato do município de Rio Bonito em resorts de Rio Bonito e também em pontos turísticos, tá? Dando mais visibilidade ao artesanato. O artesanato é uma das atividades onde a maioria é feminina, então isso já deu um acesso maior à mulher manter a sua atividade cultural, ok? Então, com essas feiras regulares, eu acredito que foi um dos pontos que tivemos o outro ponto diferente na segunda chamada do edital Aldir Blanc. Vamos conferir? No dia 16 de novembro de 2021, eles publicaram em sua página da Prefeitura do município de Rio Bonito, onde tivemos 35 proponentes contemplados com a Lei Aldir Blanc. Desses 35, 17 foram mulheres. Ou seja, nós tivemos 50%. Ainda acho que talvez nós tenhamos mais fazedoras mulheres, mas vocês entendem ou conseguem perceber como diversas atividades feitas e direcionadas e planejadas pela Secretaria Municipal gerou um aumento de mulheres com acesso à cultura? Isso é muito importante que nós possamos perceber. E esse cadastro atual que a Secretaria Municipal tem hoje facilita com que eles consigam ter acesso aos fazedores de cultura. Hoje eles têm os contatos, telefones, o que fazem, quais são as atividades importantes, se aquela atividade ela é duplicada com outro fazedor de cultura ou se ela é única, o quanto aquela atividade precisa de atenção da Secretaria Municipal. E eles também conseguem replicar, às vezes, atividades específicas, como se surgisse um edital, por exemplo, como Cultura na Rede 3, vamos dar um exemplo, eles poderiam sim, de repente, ligar a cada fazedor de cultura e fazer novamente o convite para fazer a leitura do edital. Hoje em dia, a Secretaria Municipal de Cultura e Turismo do município de Rio Bonito, ela tem muito mais contato e proximidade com os fazedores de cultura. E por isso que eu acredito que a Lei Aldir Blanc ela veio para somar, mas é um município ativo, é uma secretaria ativa que vai fazer com que essa cultura da mulher, que esse berço que ela é de cultura, né? Que essa passagem de cultura, essa manutenção da cultura que ela tem, ela não seja perdida. Então eu queria primeiro parabenizar a Secretaria Municipal de Cultura e Turismo de Rio Bonito, onde eu tenho ampla abertura, eles nos recebem todos os dias, a qualquer hora do dia. Você pode ligar, mandar mensagem, eles sempre estão muito abertos e com todo esse planejamento cultural que eles têm feito, tá? Se vocês forem verificar na página da Prefeitura ou da Secretaria, vocês poderão ver quantas atividades eles têm feito, que realmente nos valoriza como fazedor de cultura, ok? Então nós vamos seguir para o terceiro episódio, onde eu vou contar um pouquinho da minha história e vou poder explicar para você como a mulher realmente para mim é o berço da cultura, como realmente esse projeto ele vem para valorizar, né, nós mulheres num período que às vezes nos fez ficar em dúvida de como seguir, se mantemos a nossa cultura ou se às vezes buscávamos uma outra atividade, né? Mas o que eu queria simplesmente era explicar que nós precisamos sim manter, porque nós somos o berço da cultura. Nós seremos a manutenção da cultura nossa, da nossa família, do nosso município. Nós precisamos manter, ok? Então vamos lá, aguardo vocês no terceiro episódio. Tchauzinho!